Olá, meu nome é Conceição, tenho 78 anos hoje, mas essa história que vou contar aconteceu quando eu tinha apenas 32 anos, em 1962. Antes de começar, se você puder deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal, eu ficaria muito agradecida. E me conta nos comentários de onde você está assistindo, adoro saber quem são as pessoas que escutam minhas histórias. Nasci no interior de Minas Gerais, numa época em que as mulheres tinham pouquíssimas opções na vida, além de casar e ter filhos. Estudei até onde meu pai permitiu, que foi só até o 4º ano do primário. Depois disso, fiquei em casa aprendendo a cozinhar, costurar e cuidar da casa, me preparando para ser esposa, como diziam naquele tempo. Conheci o Antônio quando tinha 17 anos, numa festa de São João da igreja. Ele era um rapaz bonito, trabalhador, de família respeitada na cidade. Começamos a namorar com a permissão dos meus pais, sempre com muito respeito. Ele vinha conversar comigo na sala de casa, sob os olhos atentos da minha mãe. Depois de 2 anos, ficamos noivos e nos casamos numa cerimônia simples na igreja matriz. Eu tinha 19 anos e sonhava com uma vida feliz ao lado dele. Tivemos nossos filhos logo em seguida. Primeiro o Paulo, depois a Maria e, por último, o Joaquim. 3 crianças lindas que eram minha alegria. Antônio trabalhava no banco da cidade, era gerente, um homem respeitado. Eu cuidava da casa e das crianças. Para quem olhava de fora, éramos a família perfeita, e por muitos anos acreditei nisso também. Meu irmão Sebastião era mais novo que eu, 5 anos de diferença. Ele sempre foi muito próximo da nossa família. Solteiro, vivia na mesma cidade e vinha jantar conosco pelo menos 2 vezes por semana. Era padrinho do meu filho mais novo, dava presentes para as crianças, ajudava quando precisávamos. Antônio e Sebastião se davam muito bem. Saíam juntos às vezes para pescar ou jogar cartas com outros amigos. Nunca desconfiei de nada. Foi num domingo de abril de 1962. As crianças estavam na casa da minha mãe, passando o dia. Antônio havia saído para resolver assuntos do banco. Algo sobre documentos importantes que precisava revisar antes da segunda-feira. Eu aproveitei para arrumar nosso quarto, limpar os armários, colocar as coisas em ordem. No fundo do guarda-roupa, onde Antônio guardava seus documentos, encontrei uma caixa de charutos antiga. Achei estranho, porque ele não fumava charutos. Abri a caixa por curiosidade e encontrei várias cartas, amarradas com um barbante fino. Não costumo mexer nas coisas dele, mas algo me disse que deveria olhar. A letra era familiar demais. A primeira carta que abri começava com "Meu querido" e não tinha assinatura no final. Conforme fui lendo, minhas mãos começaram a tremer. Era uma carta de amor, falando de encontros secretos, de sentimentos profundos, de desejos. Abri outra, e mais outra, todas no mesmo tom. Na última que li, havia uma referência a um pequeno sinal que meu irmão tinha nas costas, próximo ao ombro. Foi como um raio caindo sobre minha cabeça. Meu marido e meu irmão mantinham um caso há anos, debaixo do meu nariz. Os 2 homens que eu mais amava e confiava estavam me traindo, não apenas com infidelidade, mas com uma mentira que sustentava toda a nossa vida. As pescarias, os jogos de cartas, as vezes em que Sebastião levava Antônio para casa porque ele havia bebido demais. Tudo fazia sentido agora. Sentei na beira da cama, com as cartas espalhadas no meu colo, e chorei como nunca havia chorado na vida. Não era apenas meu casamento que estava destruído, era minha família inteira. Era meu irmão, meu próprio sangue. Era a vergonha que cairia sobre todos nós se aquilo fosse descoberto. Naquela época, relacionamentos assim não eram apenas condenados pela sociedade, eram crime. Pessoas iam para a cadeia ou para hospícios por causa disso. As horas passaram, o sol começou a se pôr, e eu continuava ali, paralisada. O que eu faria? Como enfrentaria Antônio? Como olharia para meu irmão novamente? E meus filhos, o que seria deles crescendo com esse escândalo? Na nossa cidade pequena, seriam marcados para sempre, e meus pais, já idosos, não suportariam a vergonha. Ouvi a porta da frente se abrir. Antônio havia chegado.
Guardei as cartas rapidamente na caixa e coloquei de volta no fundo do guarda-roupa. Lavei o rosto, tentei disfarçar que havia chorado, mas sabia que meus olhos estavam vermelhos e inchados. Quando ele entrou no quarto e me viu, parou na porta. "O que aconteceu, Conceição?" perguntou, com uma expressão preocupada que agora me parecia tão falsa. "Nada", respondi. "Só uma dor de cabeça forte." Aquela noite foi a primeira das muitas em que dormi ao lado dele, sabendo da verdade, mas fingindo que não sabia. Foi o início de uma angústia que me acompanharia por anos, uma ferida que sangrava por dentro enquanto eu mantinha um sorriso por fora. Especialmente para proteger meus filhos. Nos dias que se seguiram, observei os dois com outros olhos. Os olhares, os gestos, os toques aparentemente inocentes. Como eu tinha sido cega por tanto tempo. A dor era tanta que tinha dias em que eu mal conseguia respirar. Não tinha ninguém para conversar, ninguém em quem confiar. Não podia contar para minhas amigas, para minha mãe, para ninguém da igreja. Estava completamente sozinha com meu sofrimento. E assim começou o período mais difícil da minha vida, onde cada dia era uma luta para levantar da cama, para fazer as tarefas mais simples, para sorrir para meus filhos, para não desmoronar na frente de todos. Ninguém poderia imaginar a tempestade que estava acontecendo dentro de mim. Dias se transformaram em semanas, e semanas em meses intermináveis. Cada manhã eu acordava com aquele peso no peito, como se uma pedra estivesse esmagando meu coração. Preparava o café da manhã para as crianças, arrumava-as para a escola, beijava suas testas e sorria como se meu mundo não estivesse desmoronando. Acho que a gente, quando é mãe, desenvolve uma força que nem sabia que tinha. As noites eram as piores. Deitada ao lado de Antônio, ouvindo sua respiração tranquila enquanto ele dormia sem culpa, eu me perguntava como um homem podia viver tantos anos numa mentira. Às vezes, eu ficava acordada até o amanhecer, repassando nossa história, tentando identificar os sinais que não vi, tentando entender quando tudo começou. Será que nosso casamento inteiro tinha sido uma farsa? Será que ele jamais me amou de verdade? Em julho de 1962, meu irmão Sebastião anunciou que estava se mudando para São Paulo. Disse que havia conseguido um emprego melhor lá, uma oportunidade que não podia recusar. Todos na família ficaram surpresos, mas apoiaram sua decisão. Só eu sabia a verdadeira razão. Nas semanas anteriores, eu havia começado a tratá-lo com frieza. Não conseguia olhar nos olhos dele sem sentir um misto de raiva e tristeza. Ele deve ter percebido que eu descobrira algo e decidiu se afastar. No dia da despedida, enquanto toda a família se reunia para um almoço, observei como Antônio mal conseguia esconder a tristeza. Vi os olhares discretos trocados entre eles quando achavam que ninguém estava vendo. Minha mãe comentou que eu estava quieta demais e menti dizendo que estava apenas com dor de cabeça. Era mais fácil fingir dores físicas do que explicar a dor da alma. Depois que Sebastião partiu, notei a mudança em Antônio. Ele começou a chegar mais tarde do trabalho, muitas vezes cheirando a bebida. Tornava-se irritado com as crianças por motivos pequenos, algo que nunca havia feito antes. À noite, às vezes o encontrava na sala, no escuro, com um copo de cachaça na mão, olhando para o nada. Parte de mim sentia uma satisfação amarga em vê-lo sofrer. Outra parte, por incrível que pareça, queria consolá-lo, dizer que entendia sua dor. É estranho como o amor e o ódio podem se misturar dessa forma. As crianças começaram a perceber que algo estava errado. Paulo, o mais velho, então com 12 anos, me perguntou uma vez por que o pai estava sempre bravo, se tinha feito algo errado. Maria, com 10 anos, começou a ter pesadelos. E o pequeno Joaquim, com apenas 7, se tornava cada vez mais quieto, como se tentasse se fazer invisível para não incomodar. Isso me partiu o coração. Meus filhos estavam sofrendo, e eu não sabia o que fazer. Em setembro daquele mesmo ano, recebi uma carta de Sebastião. Abri com as mãos tremendo, sem saber o que esperar. Era uma carta breve, formal, perguntando como estavam todos, contando superficialmente sobre a vida dele em São Paulo. No final, havia um pedido.
Cuide bem de todos, especialmente de Antônio. Ele precisa mais de você do que você imagina. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Meu próprio irmão, que traiu minha confiança da pior maneira possível, ainda tinha a audácia de me pedir para cuidar do homem que ele amava. Rasguei a carta em pedaços e joguei na lareira acesa. O outono de 1962 trouxe consigo uma epidemia de gripe na cidade. Maria foi a primeira a adoecer, com febre alta e tosse. Logo em seguida, Joaquim também caiu de cama. Passei noites em claro cuidando deles, colocando compressas frias em suas testas, dando os remédios que o médico receitou. Antônio, nessa época, parecia um fantasma pela casa. Ia trabalhar, voltava, comia pouco, bebia muito. Mal interagia com as crianças, mesmo doentes. Numa dessas noites, enquanto velava o sono febril de Maria, me dei conta de uma verdade dolorosa. Eu estava completamente sozinha. O homem que prometeu estar ao meu lado na saúde e na doença havia se tornado um estranho em nossa própria casa. Minha família de origem estava a quilômetros de distância, e eu nem mesmo podia contar a verdade para eles. As amigas que tinha eram mais conhecidas de igreja do que confidentes reais. Se algo acontecesse comigo, quem cuidaria dos meus filhos? Esse pensamento me despertou de um jeito que nada antes havia conseguido. Percebi que não podia continuar assim, consumida pela dor e pela raiva, apenas existindo e não vivendo. Meus filhos precisavam mais do que uma mãe fantasma. Precisavam de alguém forte, alguém que os guiasse, que lhes desse segurança num mundo que, para eles, começava a parecer instável. Foi então que comecei a planejar secretamente minha independência. Não sabia exatamente como seria, pois naquela época, mulheres separadas eram vistas como fracassadas, como vergonha para a família. O divórcio nem sequer era legal no Brasil. Mas algo dentro de mim havia despertado, uma força que eu não sabia que possuía. Comecei guardando pequenas quantias do dinheiro que Antônio me dava para as despesas da casa. Não era muito, mas era um começo. Também voltei a costurar, algo que sempre fiz bem. Começou com pequenos reparos para vizinhas, depois vestidos simples para crianças. O dinheiro era pouco, mas era meu, conquistado com minhas próprias mãos. Escondi as moedas dentro de um pote de farinha vazio, no fundo do armário da cozinha. Em novembro, recebi outra carta de Sebastião, dessa vez endereçada a toda a família. Ele anunciava que havia conhecido uma moça em São Paulo e que estavam noivos, com planos de se casar no próximo ano. Minha mãe ficou radiante com a notícia, meu pai, orgulhoso. Durante o jantar, comentaram como Sebastião finalmente tinha assentado a cabeça, encontrado uma boa moça para formar família. Olhei para Antônio durante essa conversa. Ele mal tocou na comida, seus olhos fixos no prato. Quando nossos olhares se cruzaram por um breve momento, vi algo que nunca havia visto antes, um pedido silencioso de perdão. Naquela noite, pela primeira vez em meses, chorei não de raiva ou tristeza, mas de pura exaustão emocional. Estava cansada de carregar aquele segredo, cansada de fingir, cansada de odiar. O Natal de 1962 foi um exercício de atuação para mim. Preparei a ceia tradicional, decorei a casa, comprei presentes simples para as crianças. Tentei criar memórias felizes para elas, mesmo que por dentro eu estivesse despedaçada. Meus pais vieram passar a data conosco e comentaram mais de uma vez como Antônio parecia abatido, se estava doente. É só cansaço do trabalho, eu respondia, protegendo um segredo que não era meu, mas que me consumia. Na virada do ano, enquanto todos brindavam e desejavam um feliz 1963, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Aquele seria o ano em que eu tomaria as rédeas da minha vida novamente. Não sabia como, não sabia quando exatamente, mas sabia que as coisas não poderiam continuar como estavam. Janeiro trouxe chuvas fortes e uma onda de calor sufocante. As crianças estavam de férias escolares, e a casa cheia delas e seus amigos me mantinha ocupada. Era um alívio, na verdade, não ter tempo para pensar, para sentir. Lavava roupas, preparava lanches, limpava joelhos ralados, resolvia pequenas brigas infantis.
À noite, caía na cama exausta, dormindo antes mesmo que Antônio chegasse em casa. Foi em uma dessas noites, quando o calor não deixava ninguém dormir direito, que acordei com o som de choro vindo da sala. Era um choro contido, de alguém que tenta abafar o som. Levantei-me silenciosamente e fui verificar. Encontrei Antônio sentado no sofá, no escuro, com um retrato da nossa família nas mãos, chorando como uma criança. Fiquei parada na porta, sem saber o que fazer. Uma parte de mim queria se virar e fingir que não havia visto nada. Outra parte, aquela que ainda se lembrava dos nossos anos felizes, do pai dedicado que ele foi um dia, queria ir até ele e colocar uma mão em seu ombro. Antes que pudesse decidir, ele me viu. Nossos olhos se encontraram na penumbra, e houve um momento de reconhecimento mútuo, de dor compartilhada. Conceição, ele disse, meu nome saindo como uma súplica. Eu sei, respondi simplesmente. Eu sei de tudo. Foi como se um dique tivesse se rompido. As palavras que eu havia guardado por meses finalmente encontraram caminho para fora. Contei a ele sobre as cartas, sobre como me senti traída não apenas pela infidelidade, mas pela mentira que sustentava toda a nossa vida. Falei da dor de ver meu próprio irmão, sangue do meu sangue, me enganando. Da solidão que senti, do medo pelo futuro dos nossos filhos. Falei até minha voz ficar rouca, até não ter mais lágrimas para derramar. Antônio ouviu tudo em silêncio, a cabeça baixa, os ombros caídos. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de um cansaço que parecia vir da alma. Eu nunca quis te machucar, disse ele, mas também não sabia como ser quem realmente sou. Não neste mundo, não nesta época. Aquela madrugada de janeiro de 1963 foi o momento em que tudo mudou para nós. Depois de meses carregando aquele segredo como uma pedra no peito, finalmente coloquei tudo para fora. E ali, sentados na penumbra da nossa sala, com o calor sufocante da noite e o som dos grilos lá fora, Antônio e eu tivemos a conversa mais honesta de nossas vidas. Ele me contou como sempre se sentiu diferente desde menino, como tentou lutar contra esses sentimentos por anos, como acreditou genuinamente que se casasse e formasse uma família, poderia mudar quem era. Disse que me amava de verdade, à sua maneira, que admirava a mãe que eu era, que nunca fingiu o carinho que tinha por nossos filhos. E então me falou sobre Sebastião, como se aproximaram após nosso casamento, como aquela amizade se transformou em algo mais, algo que nem eles mesmos sabiam nomear direito. Sebastião decidiu se afastar porque não aguentava mais viver na mentira, ele me explicou. E aquele noivado em São Paulo é só uma fachada. Ele achou que seria mais fácil assim, para todos. Senti uma dor aguda no peito ao ouvir aquilo. Meu irmão continuava vivendo numa mentira, só que agora envolvendo uma moça inocente. O ciclo de enganos parecia não ter fim. Ficamos conversando até o amanhecer. Não eram apenas palavras sendo trocadas, era como se estivéssemos finalmente nos vendo de verdade, depois de anos olhando apenas para versões distorcidas um do outro. Quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela, eu já havia tomado minha decisão. Não podemos continuar assim, disse a ele. Não por mim, não por você, mas pelas crianças. Elas merecem pais que não vivam numa mentira, mesmo que o mundo lá fora não esteja pronto para entender. Antônio me olhou com uma mistura de medo e alívio. O que você está sugerindo, Conceição? Vamos nos separar, respondi com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. Não da forma tradicional, com brigas e acusações. Vamos encontrar um jeito de fazer isso com dignidade. A expressão dele se transformou em puro pânico. Se nos separarmos, todos vão querer saber o motivo. E se descobrirem... Você sabe o que pode acontecer comigo e com Sebastião. Ele estava certo. Naquela época, homens que amavam outros homens eram tratados como criminosos ou doentes. Podiam ser presos, internados em hospícios, submetidos a tratamentos brutais. A sociedade não tinha qualquer compaixão para com eles. Não vou expor vocês, garanti. Vamos encontrar uma explicação que não machuque ninguém. Talvez possamos dizer que decidimos viver como amigos,
que o amor acabou, mas o respeito continua, por causa das crianças. Era uma ideia quase impensável para aquela época. Casais não se separavam amigavelmente e mulheres não tomavam a iniciativa de terminar casamentos. Seria um escândalo de qualquer forma, mas pelo menos não destruiria vidas completamente. Nas semanas seguintes, planejamos cuidadosamente cada passo. Antônio consultou discretamente um advogado em outra cidade para entender nossas opções legais. O divórcio não existia no Brasil naquela época, mas era possível obter uma separação de corpos e bens, o que chamavam de desquite. Seria eu quem sairia de casa com as crianças, para evitar maiores falatórios. Antônio se comprometeu a nos dar suporte financeiro e a manter presença regular na vida dos filhos. Em fevereiro, comecei a procurar uma casa para alugar, algo simples, mas confortável para mim e as crianças. Encontrei uma pequena casa de 2 quartos, não muito longe da escola deles, com um quintal onde poderiam brincar. O aluguel era razoável, dentro do que Antônio poderia pagar mensalmente. Para os vizinhos e conhecidos, comecei a comentar que estava procurando um lugar mais perto da escola das crianças para facilitar a rotina. Plantava as sementes da nossa história de cobertura. O mais difícil foi conversar com meus pais. Numa tarde de domingo, depois do almoço em família, pedi para falar com eles a sós. Antônio ficou com as crianças na sala, enquanto eu levava meus pais para o quintal dos fundos. Ali, sentados sob a sombra da jabuticabeira, contei que Antônio e eu havíamos decidido nos separar. Minha mãe começou a chorar imediatamente. Meu pai ficou em silêncio por um longo tempo, o rosto vermelho de raiva contida. — O que ele fez com você? — perguntou finalmente a voz trêmula. — Ele te bateu? Tem outra mulher? — Não, pai — respondi com firmeza. — Nada disso. Simplesmente percebemos que nosso casamento acabou. Ainda nos respeitamos, ainda vamos criar nossos filhos juntos, mas não podemos mais viver como marido e mulher. Eles não aceitaram facilmente. Na mentalidade deles, casamento era para sempre, independente das circunstâncias. Minha mãe implorou que reconsiderássemos, que pensássemos nos filhos, na vergonha que cairia sobre todos nós. Meu pai ameaçou conversar com Antônio, colocá-lo no lugar dele. Precisei ser firme, dizer que a decisão estava tomada, que não era um impulso, mas algo que vínhamos discutindo há meses. — E para onde você vai? Minha mãe perguntou entre soluços. — Já encontrei uma casa. Vou me mudar com as crianças no próximo mês. Meu pai se levantou abruptamente. — Você pode voltar para casa. Sempre terá lugar com a gente. Agradeci, mas expliquei que precisava da minha independência, que tinha que mostrar aos meus filhos que eu podia cuidar deles, ser forte por eles. No fundo, também sabia que voltar para a casa dos meus pais seria regredir, seria permitir que tomassem decisões por mim novamente, como quando eu era jovem. Março chegou com chuvas ainda mais fortes. A mudança foi feita num sábado, quando a maioria dos vizinhos estava dentro de casa por causa do tempo. Carregamos nossas coisas discretamente, sem alarde. As crianças estavam confusas, especialmente os mais novos. Paulo, o mais velho, parecia entender mais do que demonstrava. Ajudou com as caixas, organizou seus irmãos, tentou me apoiar à sua maneira infantil. A primeira noite na casa nova foi estranha. Os sons eram diferentes, as sombras nas paredes, desconhecidas. As crianças demoraram para dormir, inquietas em suas camas novas. Quando finalmente o silêncio tomou conta da casa, sentei-me na pequena varanda da frente e, pela primeira vez em muito tempo, respirei profundamente. Não era alívio o que eu sentia, nem alegria. Era algo mais sutil. A sensação de ter tomado controle da minha própria vida, mesmo que o caminho à frente fosse incerto. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Os cochichos nas ruas quando eu passava, os olhares de pena ou condenação, as perguntas indiscretas disfarçadas de preocupação. Como você vai se sustentar sozinha? Os pobres meninos, como devem estar sofrendo? Tem certeza que não dá para reconsiderar? Pense na sua família. A pior parte era ver meus filhos lidando com as consequências da nossa decisão. Paulo, que antes era um dos melhores alunos da turma, começou a ter problemas na escola.
Maria se tornou extremamente quieta, quase não falava mais. E o pequeno Joaquim voltou a fazer xixi na cama, algo que já havia superado anos antes. Antônio vinha visitar regularmente, jantava conosco aos domingos, levava as crianças para passeios. Para o mundo exterior, éramos um exemplo raro de separação civilizada. Para nós, era uma corda bamba emocional, tentando equilibrar as necessidades dos nossos filhos com nossas próprias feridas em processo de cicatrização. Em junho, recebi uma carta de Sebastião. Ele escrevia para comunicar que seu noivado havia terminado e que estava se mudando para o Rio de Janeiro. Entre as linhas formais, entendi o que realmente acontecia. Ele não conseguiu levar adiante a farsa do noivado e buscava agora uma cidade grande onde pudesse se perder no anonimato, ser um pouco mais ele mesmo. Respondi brevemente, informando sobre nossa separação, garantindo que seu segredo estava seguro comigo. Não sei se foi o gesto certo, se devia manter distância, mas naquele momento senti que precisávamos encerrar aquele capítulo com alguma paz. O restante de 1963 foi um período de adaptação e descobertas. Aprendi a consertar vazamentos, a negociar com fornecedores, a administrar sozinha o orçamento da casa. Minha costura, que começou como complemento de renda, foi ganhando mais clientes. Comecei a fazer não apenas reparos, mas vestidos inteiros, roupas para festas, enxovais de bebê. Aos poucos, o círculo de fofocas ao nosso redor começou a diminuir. Outras histórias tomaram o lugar da nossa nos burburinhos da cidade. As crianças, com seu poder incrível de adaptação, começaram a se sentir mais confortáveis na nova realidade. Nossa rotina encontrou seu ritmo, nossos dias ganharam uma previsibilidade reconfortante. Em dezembro, quando as festas de fim de ano se aproximavam, tive outro momento difícil. Como seria o Natal agora? Antônio deveria passar conosco? E a ceia na casa dos meus pais, ainda extremamente desconfortáveis com nossa situação? Decidi, depois de muito pensar, que criaria nossas próprias tradições. Convidei Antônio para a ceia de Natal em nossa casa, mas não para dormir. Ele viria, celebraria com as crianças, trocaria presentes e depois iria para sua casa. No dia seguinte, levaríamos os filhos para visitar meus pais brevemente, mas não ficaríamos para o almoço tradicional. Foram celebrações estranhas, cercadas de tensão não dita, mas também com momentos genuínos de alegria, principalmente quando as crianças abriam seus presentes ou compartilhavam histórias da escola. Uma nova normalidade estava começando a tomar forma, diferente do que eu jamais poderia ter imaginado, mas ainda assim, nossa! 1964 trouxe mudanças ainda maiores. Com o golpe militar em março, o país entrou numa fase de incertezas. Lembro-me de ouvir o rádio ansiosamente, tentando entender o que acontecia. Antônio, sempre mais informado por causa do trabalho no banco, me explicava as notícias, preocupado com o rumo que as coisas estavam tomando. Naquele clima de tensão política, nossa situação pessoal parecia menos escandalosa para a cidade. As pessoas tinham preocupações maiores agora. Para Antônio e para homens como ele, no entanto, os tempos se tornaram ainda mais perigosos. O novo regime tinha uma visão ainda mais rígida sobre moral e costumes. Foi em setembro de 1964 que minha vida deu outra guinada inesperada. Uma cliente para quem eu costumava costurar vestidos era dona de uma pequena loja de tecidos no centro da cidade. Dona Matilde, uma senhora viúva de uns 60 anos, veio até minha casa para buscar um vestido que havia encomendado para o casamento da sobrinha. Conceição, ela me disse enquanto experimentava o vestido, seu trabalho está cada vez mais fino. Tenho clientes que sempre perguntam quem fez minhas roupas. Agradeci o elogio, como sempre fazia. Ela então me olhou com uma expressão decidida, daquelas que mostram que uma ideia acaba de nascer. Estou pensando em me aposentar. Quero vender a loja e passar mais tempo com meus netos em Belo Horizonte. Você não gostaria de comprar meu estabelecimento? A proposta me pegou completamente desprevenida. Comprar uma loja? Eu, uma mulher desquitada, mãe de 3 filhos, sem experiência em comércio?
Parecia loucura. Dona Matilde, agradeço a confiança, mas não tenho dinheiro para isso. Podemos negociar, ela insistiu. Você me paga uma parte agora e o restante aos poucos com o lucro da própria loja. Seria uma pena deixar o negócio nas mãos de alguém que não entende de tecidos como você. Prometi pensar no assunto, sem realmente acreditar que seria possível. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, fiquei fazendo contas à luz da lamparina. O dinheiro que eu havia economizado com a costura, somado a uma pequena herança que minha avó materna havia me deixado, talvez fosse suficiente para o pagamento inicial. Mas e depois? E se o negócio não prosperasse? Como sustentaria meus filhos? 2 dias depois, Antônio veio visitar as crianças. Depois que elas foram dormir, compartilhei a proposta com ele, esperando que me dissuadisse da ideia. Para minha surpresa, ele me encorajou. Você sempre teve talento para costura e olho para tecidos, disse ele. E como gerente do banco, posso te dizer que o negócio da Dona Matilde é sólido. Ela sempre foi muito organizada com suas finanças. Mas, Antônio, e se eu fracassar? E se não conseguir administrar uma loja e ainda cuidar da casa e das crianças? Ele me olhou nos olhos com uma expressão que eu não via há muito tempo, uma mistura de admiração e carinho. Conceição, você enfrentou o que muitas mulheres jamais teriam coragem de enfrentar. Reconstruiu sua vida, manteve nossa família unida mesmo separados. Administrar uma loja será apenas mais um desafio que você vai superar. Aquelas palavras vindas dele significaram mais do que eu poderia expressar. Nossa relação havia se transformado em algo que não tinha nome naquela época. Não éramos mais marido e mulher no sentido tradicional, mas também não éramos apenas amigos. Éramos parceiros de uma jornada difícil, unidos pelo amor aos nossos filhos e por um segredo que carregávamos juntos. Uma semana depois, procurei Dona Matilde e aceitei sua proposta. Assinamos um contrato simples, no qual eu me comprometia a pagar uma entrada e o restante em parcelas mensais durante 3 anos. No dia 15 de outubro de 1964, recebi as chaves da Casa dos Tecidos, agora sob minha propriedade. Lembro-me de ficar parada na porta da loja naquela primeira manhã, as chaves na mão, sentindo uma mistura de orgulho e terror. O que meus pais diriam? O que a cidade comentaria? Uma mulher desquitada, agora comerciante? Paulo, meu filho mais velho, então com 14 anos, estava ao meu lado. Ele percebeu minha hesitação e disse algo que nunca esquecerei. Vamos entrar, mãe. Esta loja agora é nossa. Nossa. Aquela palavra simples me fez entender que não estava sozinha naquela empreitada. Meus filhos estavam comigo, crescendo, se tornando meus aliados na vida. Os primeiros meses como comerciante foram um aprendizado constante. Dona Matilde ficou na cidade por algumas semanas para me ensinar sobre fornecedores, controle de estoque, negociação de preços, atendimento ao cliente. Percebi que muitas das habilidades que desenvolvi administrando uma casa podiam ser aplicadas ao negócio. Organização, economia, planejamento. Maria e Joaquim vinham para a loja depois da escola. Faziam lição de casa num cantinho que preparei especialmente para eles. Paulo, já adolescente, começou a me ajudar nos fins de semana, demonstrando um talento natural para lidar com números e organização. A loja tornou-se uma extensão da nossa casa, um espaço onde crescíamos juntos, não apenas como família, mas como pequenos empreendedores. Para minha surpresa, o negócio prosperou. A cidade estava crescendo e, com isso, a demanda por tecidos bons e aviamentos de qualidade. Além de vender, comecei a oferecer pequenos cursos de costura nos fundos da loja. Mulheres de todas as idades vinham aprender, desde mocinhas preparando enxoval de casamento até senhoras querendo fazer roupas para os netos. Em 1965, com o negócio já estabelecido, tive coragem de implementar outra ideia. Um pequeno ateliê anexo à loja, onde eu e 2 costureiras que contratei fazíamos roupas sob medida. Vestidos para formaturas, festas, casamentos. O boca a boca fez nosso ateliê se tornar conhecido não apenas na nossa cidade, mas também nas vizinhas. Foi nessa época que recebi notícias de Sebastião novamente. Uma carta curta do Rio de Janeiro.
contando que estava trabalhando como contador numa empresa de importação, que tinha um apartamento pequeno, mas confortável em Copacabana. Entre as linhas formais, entendi que ele havia encontrado um lugar onde podia viver mais livremente, longe dos olhares vigilantes de uma cidade pequena. Convidou as crianças para visitá-lo nas férias escolares, o que me pareceu um gesto genuíno de querer manter os laços familiares. Depois de consultar Antônio, decidimos permitir que Paulo, já com 15 anos, fosse passar 2 semanas com o tio no Rio. Foi a primeira vez que meu filho viajou sozinho, e confesso que fiquei ansiosa todos os dias. Quando voltou, veio cheio de histórias sobre a cidade grande, as praias, os pontos turísticos que Sebastião o levou para conhecer. Também notei uma maturidade nova nele, como se aquela viagem tivesse aberto seus horizontes para um mundo além da nossa pequena cidade. Em 1966, senti que finalmente havíamos encontrado nosso equilíbrio. A loja ia bem, as crianças se adaptaram à nova rotina e mesmo meus pais, inicialmente tão resistentes à ideia da separação, começaram a demonstrar orgulho pelo meu novo papel como comerciante. Minha mãe, às vezes, vinha à loja para ajudar quando o movimento estava maior, e meu pai, embora nunca tenha dito diretamente, mostrava seu apoio trazendo pequenos presentes para os netos, perguntando sobre o negócio. Antônio continuava presente na vida das crianças, jantando conosco semanalmente, participando de eventos escolares, sendo o pai que sempre foi. Para a cidade, éramos um caso raro de separação amigável. Para nós, éramos uma família redefinida pelos nossos próprios termos, unidos por laços que iam além das convenções sociais. Aquele também foi o ano em que, pela primeira vez desde a separação, tive coragem de pensar em mim não apenas como mãe ou comerciante, mas como mulher. Aos 36 anos, percebi que ainda tinha uma vida inteira pela frente. Comecei a cuidar mais de mim, a usar as roupas bonitas que eu mesma costurava, a participar mais da vida social da cidade. Não para encontrar outro marido, como muitos pensavam, mas para viver plenamente, sem me esconder. Lembro-me de uma festa beneficente organizada pela igreja local, onde fui com minhas melhores amigas, aquelas poucas que ficaram ao meu lado durante a separação. Dancei, ri, conversei com pessoas que não via há anos. Uma senhora mais velha se aproximou e disse: "Como você está radiante, Conceição! A liberdade lhe caiu bem." Aquelas palavras simples confirmaram o que eu já sentia. Havia encontrado uma força interior que provavelmente nunca teria descoberto se minha vida seguisse o curso que eu planejara na juventude. O ano de 1967 marcou uma nova fase na minha história. Paulo, meu primogênito, estava concluindo o colegial e falava em prestar vestibular para engenharia no Rio de Janeiro. Aquilo me encheu de orgulho e medo ao mesmo tempo. Orgulho por ver meu filho sonhando alto, querendo uma formação superior, algo que eu nunca tive oportunidade de buscar. Medo porque significava que ele sairia de casa, iria para longe, para aquela cidade enorme que eu só conhecia por histórias. "Mãe, posso ficar na casa do tio Sebastião enquanto estudo para os exames de admissão?" ele sugeriu durante um jantar de família. Antônio, que estava conosco naquela noite, trocou um olhar rápido comigo. Aquele era um tópico delicado para nós dois. Depois que as crianças se recolheram, conversei a sós com Antônio. "Você acha seguro? Paulo morando com Sebastião?" Ele suspirou profundamente antes de responder. "Conceição, nosso filho já não é mais criança. E Sebastião, apesar de tudo, sempre foi um bom tio. Além disso, talvez seja a hora de fazermos as pazes de verdade com o passado." Percebi que Antônio e Sebastião haviam mantido algum tipo de contato ao longo dos anos, provavelmente através de cartas. Não perguntei detalhes. Algumas coisas era melhor não saber. Mas concordei que era hora de olhar para frente. No início de 1968, acompanhei Paulo até a rodoviária. Ele partiria para o Rio, ficaria com Sebastião por alguns meses enquanto preparava-se para os exames. Meu coração estava apertado, mas tentei não demonstrar. Arrumei sua mala com todo cuidado, coloquei alguns doces que ele adorava, costurei um pequeno terço no bolso interno da sua jaqueta, não tanto por religiosidade, mas como um símbolo de proteção maternal.
Escreva sempre que puder, pedi, segurando as lágrimas. E se precisar de qualquer coisa mesmo. Eu sei, mãe. Ele sorriu, já com aquela confiança de homem jovem. Vou deixar vocês orgulhosos. Ver o ônibus partir naquela manhã de janeiro foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Senti como se uma parte de mim estivesse indo embora também. Maria, então com 16 anos, segurou minha mão com força. Ele vai ficar bem, mãe. Paulo sempre foi o mais esperto de nós. As primeiras cartas de Paulo chegaram cheias de entusiasmo. Contava sobre a cidade grande, sobre como o tio Sebastião o estava ajudando com os estudos, sobre os amigos que estava fazendo no curso preparatório. Lia cada palavra avidamente, tentando imaginar a nova vida do meu filho. Em março daquele ano, recebi uma carta diferente. Não era de Paulo, mas de Sebastião. Hesitei antes de abri-la, sentindo um nó no estômago. Dentro havia uma carta breve, mas que mudaria tudo novamente. Querida irmã, começava ele, sei que nossas relações estão distantes há anos e entendo perfeitamente suas razões, mas ter Paulo aqui me fez perceber o quanto sinto falta da nossa família. Seu filho é um jovem extraordinário e vejo tanto de você nele, a determinação, a inteligência, a bondade. Ele me fala sobre como você transformou sua vida, como construiu um negócio do zero, como educou 3 crianças sozinha. Estou profundamente orgulhoso de você, Conceição, e profundamente arrependido pelo sofrimento que causei. Não espero seu perdão. Apenas gostaria que soubesse que as portas da minha casa estarão sempre abertas para você, assim como estão para seus filhos. Li e reli aquela carta inúmeras vezes. Sentimentos conflitantes me invadiram, raiva antiga, tristeza, uma ponta de saudade do meu irmão mais novo. Aquele a quem eu ensinei a andar, a quem defendi das brigas de rua, a quem contei histórias para dormir quando nossos pais estavam ocupados. Em maio, recebi a notícia de que Paulo havia passado nos exames para a universidade. A felicidade foi tão grande que ofuscou qualquer outro sentimento. Meu filho seria engenheiro. O menino nascido numa pequena cidade do interior, filho de uma mulher desquitada, conquistara uma vaga numa das melhores universidades do país. Organizamos uma pequena festa na nossa casa para comemorar, com bolo e refrigerante para os amigos mais próximos. Antônio parecia transbordar de orgulho paterno. Quando acabaram as comemorações e estávamos arrumando a casa, Antônio me perguntou: "Você vai ao Rio para a matrícula dele?" A pergunta me pegou desprevenida. Não havia pensado nisso, em visitar o Rio, em possivelmente encontrar Sebastião depois de tantos anos. Acho que Paulo já pode fazer isso sozinho, respondi, desviando o olhar. Conceição, Antônio disse suavemente. Quanto tempo mais vamos carregar mágoas do passado? Nossos filhos estão crescendo, seguindo seus caminhos. Não seria hora de fazermos o mesmo? Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Percebi que, apesar de toda a reconstrução da minha vida, ainda havia um canto escuro dentro de mim, onde guardava ressentimentos antigos. Não apenas contra Sebastião e Antônio, mas contra a vida que me foi negada, contra as expectativas frustradas, contra as mentiras que tive que suportar. Em julho, tomei minha decisão. Viajaria ao Rio para a matrícula de Paulo e, sim, encontraria meu irmão. Não pela reconciliação em si, mas para colocar um ponto final naquela história, para me libertar definitivamente. A viagem foi longa e cansativa. Nunca havia saído do estado antes, e tudo no Rio me impressionava. Os edifícios altos, o mar que parecia não ter fim, a quantidade de pessoas nas ruas. Paulo me esperava na rodoviária, mais alto e mais magro do que quando partiu, já com aquele ar de quem está encontrando seu lugar no mundo. O apartamento de Sebastião ficava num prédio antigo, mas elegante em Copacabana, a 2 quadras da praia. Subimos de elevador até o 8º andar, meu coração batendo tão forte que achei que Paulo podia ouvi-lo. Quando a porta se abriu, lá estava ele, meu irmão caçula, agora um homem de quase 40 anos, com fios grisalhos nas têmporas e uma expressão apreensiva no rosto. Conceição,
Ele disse, a voz embargada. Você veio. Não houve abraços, nem lágrimas. Apenas um silêncio pesado, carregado de décadas de palavras não ditas. Paulo, percebendo a tensão, disse que iria mostrar a praia para a prima Maria e o irmão Joaquim, que haviam vindo comigo. Ficamos sozinhos, Sebastião e eu, pela primeira vez em muitos anos. Seu apartamento é bonito, comentei, sem saber como começar uma conversa tão difícil. Obrigado. Não é grande, mas tem vista para o mar. Nas manhãs claras, a paisagem é de tirar o fôlego. Falamos sobre amenidades por alguns minutos. O tempo, a viagem, a cidade. Então, subitamente, ele disse: Eu sinto muito, Conceição. Por tudo. Pelo sofrimento que causei a você, às crianças. Senti o nó se formando na minha garganta. Tantas vezes imaginei esse momento, tantas respostas ácidas ensaiei mentalmente. Mas ali, frente a frente com meu irmão, vi apenas um homem cansado, carregando seus próprios fardos. Por que, Sebastião? Por que não confiou em mim desde o início? Ele balançou a cabeça, os olhos marejados. Porque nem eu mesmo entendia o que estava acontecendo. Crescemos ouvindo que homens como eu eram doentes, pecadores, criminosos. Eu tentei lutar contra esses sentimentos durante anos, acreditando que era apenas uma fase que passaria. Quando conheci Antônio através de você, foi como se finalmente encontrasse alguém que me compreendia. Sentamos na pequena varanda do apartamento, com a brisa do mar acariciando nossos rostos, e conversamos como não fazíamos desde crianças. Ele me contou sobre sua vida no Rio, sobre como encontrou uma comunidade onde podia ser ele mesmo, sobre seu trabalho, seus amigos. Contei a ele sobre a loja, sobre como reconstruí minha vida, sobre os desafios de criar 3 filhos sozinha. Quando os jovens retornaram, exaustos e felizes depois de um dia na praia, encontraram tio e mãe rindo de histórias da infância, compartilhando uma garrafa de vinho barato. Não era um perdão completo, algumas feridas são profundas demais para cicatrizar totalmente. Mas era um começo. Os dias que passei no Rio foram uma espécie de cura. Ajudei Paulo com sua matrícula, conheci a universidade onde ele estudaria, visitei as praias e pontos turísticos com os outros filhos. Sebastião foi um guia paciente, mostrando os cantos da cidade que turistas geralmente não conhecem. Na véspera da nossa partida, ele me levou para caminhar na praia ao entardecer. O céu estava pintado de tons de laranja e rosa, o mar calmo, refletindo as últimas luzes do dia. Está vendo aquela linha no horizonte, onde o céu encontra o mar? Ele perguntou, apontando para a imensidão à nossa frente. Durante anos, pensei que algumas distâncias nunca poderiam ser atravessadas. Agora sei que estava errado. Quando voltamos para Minas, algo havia mudado dentro de mim. Era como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Pela primeira vez em muitos anos, senti que podia respirar completamente, sem aquela opressão constante no peito. 1969 chegou trazendo novos desafios e alegrias. Maria, seguindo os passos do irmão, decidiu que queria estudar letras. Para minha surpresa, ela não quis ir para o Rio, mas para Belo Horizonte, onde poderia estar mais perto de casa e ainda assim ter acesso a uma boa universidade. A loja continuava prosperando. Contratei mais 2 costureiras para o ateliê e agora não apenas fazíamos roupas sob medida, mas também pequenas coleções sazonais que vendíamos na própria loja. As mulheres da cidade, antes tão críticas à minha situação de desquitada, agora me procuravam para conselhos sobre negócios, sobre como conciliar trabalho e família. Antônio, apesar de manter sua própria casa, tornou-se uma presença cada vez mais constante em nossas vidas. Não apenas como pai dos meus filhos, mas como um amigo, um confidente. Aos poucos, nosso relacionamento evoluiu para algo que não tinha definição nos padrões da época. Não éramos um casal tradicional, mas também não éramos apenas ex-cônjuges cordiais. Em setembro, recebi um telefonema do Rio. Era Paulo, sua voz embargada. Mãe, o tio Sebastião está no hospital. Foi um ataque cardíaco. Os médicos dizem que é grave.
Viajei no primeiro ônibus disponível, deixando a loja aos cuidados da gerente que havia contratado. Encontrei meu irmão numa cama de hospital, pálido e fragilizado, tubos e máquinas por toda parte. Paulo estava ao seu lado, segurando sua mão com força. Ele estava trabalhando até tarde, meu filho me explicou. Quando chegou em casa, começou a sentir dores no peito, falta de ar. Um vizinho o trouxe para o hospital. Passei a noite inteira ao lado da cama de Sebastião. De madrugada, ele abriu os olhos brevemente, me reconheceu e tentou sorrir. Minha irmã, sussurrou antes de voltar a dormir. Ele sobreviveu, graças a Deus e à medicina. Mas o susto foi grande o suficiente para provocar mudanças. Depois de 3 semanas no hospital, os médicos disseram que ele precisaria de cuidados contínuos, de uma alimentação especial, de alguém que garantisse que tomasse os remédios corretamente. Venha para casa, disse a ele, sem pensar 2 vezes. Tenho espaço, posso cuidar de você até que esteja totalmente recuperado. Foi assim que, no início de 1970, Sebastião voltou para nossa cidade natal, agora como meu hóspede. A princípio, houve cochichos, olhares curiosos. A irmã desquitada agora vivia com o irmão solteirão, que retornava da cidade grande após adoecer. Mas logo, as línguas ferinas encontraram outros assuntos para comentar. Antônio, que inicialmente parecia apreensivo com a volta de Sebastião, logo entrou na rotina de visitas frequentes. Aos domingos, jantávamos todos juntos, eu, Joaquim, o único filho que ainda morava em casa, Sebastião e Antônio. Uma família estranha aos olhos de fora, mas que funcionava perfeitamente para nós.